Olá, eu sou a professora Marilda, aqui do NEAF, e vim até aqui hoje para dar algumas dicas para vocês sobre a prova de Direitos Humanos da OAB. Nós elaboramos uma exposição muito singela, mas que a gente espera ser muito útil para vocês, com dicas fundamentais, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa exposição da primeira forma, conceituando o que são direitos humanos, certo? Então, acompanhem na tela. Os direitos humanos, na verdade, são um conjunto de direitos e de garantias individuais inerentes a qualquer ser humano, independentemente de raça, de cor, de sexo, de nacionalidade, com uma conotação universalista, ou seja, pertence a todas as pessoas, e ingênita, né? Nesse sentido, são direitos válidos para todos os povos, né? Para todas as nações, em todos os tempos. E trata-se, na verdade, de uma grande garantia que as pessoas têm, dos homens, de uma não ingerência do Estado, né, na sua vida, e com uma ideia de proteção, pelo menos mínima, e assim, voltada para a dignidade humana, tá? Existem algumas situações, algumas provas, aliás, que pedem para que se diferencie direitos fundamentais de direitos humanos, né? Há alguns teóricos que dizem que é uma questão de ordem topográfica e que os direitos fundamentais constariam da Constituição e que os direitos humanos de tratados internacionais. Não está incorreto, não, é certo também. Mas eu acabei cunhando uma diferença que o professor Vidal Serrano Nunes faz no seu livro e curso de Direito Constitucional. Ele diz que a diferença de direitos fundamentais com direitos humanos é que os direitos humanos são direitos subjetivos dos indivíduos reconhecidos dentro de um determinado sistema jurídico, certo? Pois bem, todas as vezes que nós falamos de direitos humanos, é muito comum que as pessoas falem, além disso tudo, sobre as características, né, dos direitos humanos. Então, como será que o direito percebe e denota as diferenças e aquilo que é pontual, né? Então, há muitas características, 8 delas começadas com a letra I, né? Então, nós dizemos que tem todas essas daqui. Então, vamos lá. Então, primeira característica, a historicidade. O que isso quer dizer, né? Os direitos humanos, eles nascem, eles existem de acordo com a história. À medida que o tempo passa, mais e mais direitos humanos vão surgindo, né? Existe o direito, a característica da universalidade, como eu disse para vocês, pertencem a todas as pessoas indistintamente, inclusive de sua procedência. A efetividade é a ideia que se tem que todos os estados devem colocar dentro do seu sistema jurídico instrumentos necessários, capazes, né, a dar efetividade, a dar aplicabilidade, então, aos direitos humanos. A limitabilidade, o que isso quer dizer? Assim como nós aprendemos em direitos fundamentais, não existem direitos humanos que são absolutos, certo? Em muitas situações é preciso que se observe ou que se faça uma ponderação de direitos para ver qual é o direito que se sobressai mais, por isso a limitabilidade. Além disso, em algumas situações, como vamos dizer, de tumulto institucional, como por exemplo, estado de necessidade, né? Ou em guerra, é possível que existam algumas restrições de direitos humanos, como, por exemplo, o direito de ir e vir, de que o Estado determine um recolhimento num determinado horário, mas isso em situações excepcionalíssimas. Por isso, a limitabilidade. A complementariedade quer dizer que os direitos humanos, eles são complementares, interdependentes e coexistem simultaneamente. Isso é muito fácil, porque qualquer um, se nós perguntássemos para qualquer um sobre direitos humanos e pedíssemos um exemplo, nós diríamos do direito à vida. Mas o direito à vida é possível ser fruído exatamente com o direito ao voto, ao direito à cidadania, ao direito à educação. Por isso a ideia de complementariedade e de interdependência que está gravada aqui no 8. A inexauribilidade, a ideia de que eles não se exaurem,
né? Eles sempre vão existir e sempre, à medida que o tempo passa, como eu disse, vinculado à característica de historicidade, surgem outros direitos. A indivisibilidade, são indivisíveis, a interrelacionalidade, se interrelacionam entre si, são interdependentes, a imprescritibilidade. Todas as vezes que nós falamos em prescrição, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar em tempo, no exercício do direito, no exercício do direito de ação diante do Estado, certo? Os direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, são exercitáveis e devem ser respeitados durante todo o tempo, não há tempo delimitado para isso. Além disso, a inalienabilidade. O que isso quer dizer? Vejam só, falar em inalienabilidade é pensar em valor patrimonial, certo? Os direitos humanos não têm um valor econômico em si, por isso nós dizemos que eles são inalienáveis. A irrenunciabilidade. Ninguém pode renunciar a direitos humanos, né? Impossível pensar em alguém crível que possa renunciar ao direito à vida, à educação, ao transporte. Hoje se fala, inclusive, em direito à felicidade, em direito ao lazer, como direito humano, tá? E a inviolabilidade, são direitos invioláveis. Pois então, estas são as características dos direitos humanos e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso é muito importante e é comum cair isto em prova da OAB e às vezes até mesmo prova de concurso. Vamos dar continuidade então? Vamos pensar agora nas dimensões de direitos. Os colegas já devem ter ouvido falar em dimensões de direitos, certo? Ou em gerações de direitos. Ambas as terminologias são terminologias corretas. Então, nós vamos falar agora da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração de direito. Vejam só, vamos expor o nosso raciocínio agora para falar das gerações de direito, pensando um pouquinho na história e um pouquinho no significado sintetizado de cada uma dessas gerações, tá bom? Então, vejam só, a primeira geração de direitos, ela representa, na verdade, os direitos civis e os direitos políticos. Por que nós falamos assim? Porque nós dizemos que, do ponto de vista histórico, a primeira preocupação do homem foi em gozar de status de liberdade, gozar de vida, direito a voto, o respeito do Estado com relação à sua liberdade de ir e vir, o direito à propriedade, né? O grande marco, a gente diz, que da primeira geração de direitos humanos, em termos de instrumento, né, é a Magna Carta, lá de 1215, do rei João Sem Terra, que disciplinava, na verdade, o direito à propriedade e falava um pouco da liberdade de ir e vir. A Petition of Rights, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights, são instrumentos que, na verdade, são exemplos de direitos de primeira geração. Eu sempre ensino para os meus alunos que é muito fácil se recordar dos direitos de primeira geração, porque eles têm como marco também as revoluções francesa e as revoluções inglesa, que na verdade tentam romper com a ideia de absolutismo, né? No absolutismo existe uma concentração de poderes na mão do monarca e logo este monarca, então, ao exercitar as três funções, executiva, legislativa e judiciária, por óbvio, comete muitos excessos. Então, o homem, para se ver livre desta ingerência do Estado, né, começa a pensar nos direitos de liberdade, tá? Então, esta é a primeira geração de direitos. A segunda geração de direitos já começa mais no entre o século XVII e o século XVIII, né? Na verdade, e a grande ideia na segunda geração de direitos é a proteção do homem, então, no coletivo, no sentido do grupo que precisa da intervenção do Estado para proteger, para fazer valer o seu mínimo de dignidade humana. Explico. Vejam só, se na primeira geração de direitos o homem era, entre aspas, refém, então, do monarca que detinha o poder absoluto, né? Na segunda geração de direitos, o que se percebe? Que o homem, então, ele é refém dele mesmo, tá? Mas do poder econômico que algumas pessoas, alguns homens detêm e usam isso em detrimento, então, do grupo, né? Se começa a perceber que, em algumas situações, especialmente os trabalhadores,
eles ficam muito vulneráveis porque inexiste a proteção do Estado em termos de legislação, né? Então, se pede para que o Estado passe, então, a intervir de forma mínima, certo? Então, surgem, especialmente, os direitos sociais. Eu digo que o grande símbolo da segunda geração de direitos são os direitos do trabalhador. Por quê? Porque o Estado precisa vir disciplinar o direito ao trabalho com relação à carga horária, descanso remunerado, a ideia do descanso, né, após muitos anos de serviço, surge aí então a ideia de aposentadoria, né? Então eu digo que os direitos sociais são o melhor e o bom exemplo dos direitos de segunda geração, por óbvio, ao lado dos direitos econômicos e dos direitos culturais. Pensar em direitos de segunda geração é imaginar as grandes fábricas, né, com grandes massas de trabalhadores, sem descanso remunerado, trabalhando horas a fio, né, das crianças que ficavam submetidas mesmo da ideia de proletariado, tá? Quem acaba, a gente diz que são exemplos de textos, né, da segunda geração, a Constituição Mexicana de 1917, que é extremamente protetiva de direitos sociais, a Constituição de Weimar, que é a Constituição na Alemanha, no pós-guerra, o Tratado de Versailles, que dá, na verdade, origem à criação da Organização Internacional do Trabalho em 1919. Tá? A Organização Internacional do Trabalho ela é muito importante em sede de direitos humanos. E aqui do lado a professora colocou no quadrinho a palavra igualdade. Então veja, se na primeira geração eu tenho direitos de liberdade, na segunda geração eu tenho direitos de igualdade. Igualdade do quê? Igualdade entre o patrão e o empregador, certo? E os direitos de terceira geração? Vejam só, são os chamados direitos difuso ou direitos de fraternidade. Lembram que eu disse para vocês que as dimensões de direito, elas têm por principal foco, na verdade, a história, quando nós pensamos em alguns marcos históricos. Se na primeira geração eu tenho grandes marcos como o não ao absolutismo, na segunda geração eu tenho a ideia, então, da proteção ao trabalhador, na terceira geração eu tenho como marco fundamental para que ela seja detonada, né, os horrores que a humanidade presenciou com o Holocausto e com as bombas de Hiroshima e de Nagasaki. O que o homem percebe? Que agora ele é refém da inteligência do próprio homem. É o homem refém da tecnologia do homem, né? E nesse sentido aparece a terceira geração de direitos, chamados de direitos difusos. Por que difusos? Porque pertencem a todos e nós não conseguimos, então, identificar exatamente quem são os titulares desses direitos, mas todos são titulares. Que direitos são esses? Direito ao meio ambiente sadio, direito à determinação dos povos, vejam aí, por isso eu falei do Holocausto, os direitos de solidariedade. A quarta e a quinta geração de direitos é uma nomenclatura bem mais moderna, como vamos dizer, mas bem mais contemporânea, especialmente o professor Paulo Bonavides é defensor, então, dessa nomenclatura. E na quarta geração de direitos nós temos a preservação, então, do ser humano contra, na verdade, a globalização desenfreada. Vejam-se aí o direito que todas as pessoas têm à democracia, a ideia de limitação do uso de engenharia genética, né? Portanto, clonagem, alimentos transgênicos são preocupação também e aparecem como direitos humanos. A quinta geração de direitos é o direito à paz, que hoje é tão buscado pela humanidade e não é à toa que nós vemos os noticiários, né, com algumas chamadas que, como a gente vai dizer, causa bastante estranheza para nós, para não dizer que são cenas terríveis que a gente vê de seres humanos submetidos à guerra, especialmente acontecimentos em países de terceiro mundo e também nos países do Oriente Médio que sofrem com alguns grupos muito radicais, tá bom? Então, aqui nós fizemos esse pequeno resumo da primeira geração de direitos. A professora fez uma telinha, sintetizou aqui, disse que os direitos de primeira geração têm a ver com as liberdades públicas, há quem diga assim. Liberdades públicas é um tema cunhado lá da Revolução Francesa e da Revolução Inglesa. Direitos humanos de segunda geração são os direitos sociais, lembram-se? Os direitos, entre aspas, dos trabalhadores. Os direitos humanos de terceira geração são direitos de solidariedade, pertencem a todos, a ideia de proteção do homem como espécie. Os direitos humanos de quarta geração
direito dos povos, né? E os direitos humanos de quinta geração, os direitos à paz permanente, tá? Então, vamos dar continuidade nisso aqui e vamos falar agora, então, do sistema de proteção global. Pois bem, falar em direitos humanos é pensar num sistema de proteção universal, porque lembrem-se que os direitos também têm essa característica fundamental. E nesse sentido, os grandes teóricos começaram a pensar em como fazer essa proteção, né? Historicamente, a gente pode dizer que isso é detonado especificamente na pós-Segunda Guerra Mundial. Então surgem dois grandes sistemas de proteção. Um sistema de proteção global, que como o próprio nome diz, protege todo o globo terrestre, e um sistema de proteção regional, que nós já vamos falar, que entre aspas, divide-se entre proteção às Américas, à Europa e ao continente africano. Então vamos falar um pouquinho de proteção global, né, e de Declaração Universal. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, a data aqui ela é simbólica porque ela é após a Segunda Guerra Mundial, após os horrores do Holocausto, após as bombas de Hiroshima e de Nagasaki, né? Essa declaração, ela não tem natureza jurídica de tratado internacional, prestem atenção nisso, mas de resolução, ou seja, ela vale apenas como recomendação, e ela propicia o início do sistema global de direitos humanos, né? São instrumentos de alcance geral, né? E alguns instrumentos, inclusive, de alcance especial. Quando a gente fala em instrumento, pensem assim, em alguns tratados internacionais. Instrumentos de alcance geral são, por exemplo, a própria Declaração, a Conferência de Roma, a Carta das Nações Unidas, né? E existem instrumentos de alcance especial, instrumentos mais localizados, por exemplo, alguns instrumentos que protegem contra a tortura, protegem grupos especiais mais vulneráveis como idosos, mulheres, presos, refugiados. Esses são instrumentos especiais. Eu coloquei aqui alguns exemplos, aonde se lê PIDCP, Pacto Internacional de Direitos Civis e de Direitos Políticos, e o outro Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? Eu coloquei aqui uma chamada para vocês sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Programa de Acessibilidade, tá? Hoje falar em acessibilidade e mobilidade é moda e uma grande necessidade, especialmente em países como o nosso, que não tem esta tradição, esta preocupação com os deficientes, né? Então nós temos um tratado internacional que fala sobre isso, né? Atenção aqui, é o único tratado que tem status de emenda constitucional, né? É o Protocolo de Nova York, tá? Ou o Tratado Internacional, a Convenção, aliás, sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. É um tratado relativamente novo, né? E tem status de emenda constitucional. Este tratado foi regulamentado aqui por esta lei, né? E esta lei aqui diz o seguinte no artigo 2º. Quem são os deficientes? É a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? A que temporariamente ou que permanentemente tem limitada a sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Tá? Então, é muito importante essa questão da mobilidade. Saibam, inclusive, que hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional que começou o ano passado com a ideia de incluir mais um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, porque, segundo o relator da Comissão do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça, as palavras mobilidade não consta do texto constitucional. E embora nós sejamos signatários de vários tratados, agora em especial esse protocolo de Nova York, esta convenção internacional, não existe nada nesse sentido no nosso texto constitucional e se entende pela necessidade dessa inclusão, tá? Especialmente sobre esta convenção, que eu chamo a atenção para vocês, que eu coloquei aqui o artigo de lei que fala sobre ela, eu quero que vocês anotem aí. É a única convenção com status de emenda constitucional, tá? Reconhecida no Brasil. Por que isto é importante?
Então, aqui eu faço um parênteses para vocês, porque havia uma discussão sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais dentro do Brasil, tá? A partir da emenda constitucional da reforma do judiciário, que é a emenda 45 de 2004, foi acrescentado um parágrafo no artigo 5º, parágrafo 3º, e esse parágrafo diz que todo tratado internacional aprovado com o rito de emenda, tá? Portanto, nós temos que nos remeter lá ao artigo 60, parágrafo 4º, né? Com dupla votação em cada uma das casas do Congresso, com maioria de 3/5, tem status de emenda constitucional. A grande questão é saber que status tinham os tratados internacionais, então, ratificados antes dessa emenda constitucional. É correto afirmar, e vocês devem se lembrar sempre disso, tratados, então, anteriores à emenda constitucional da reforma do judiciário, portanto, que não foram aprovados como se emenda fossem, têm status de supralegalidade. Isso é uma decisão do Supremo, do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Ok? Então, vamos dar, então, continuidade aqui na nossa aula, né? Falamos um pouquinho, então, da Declaração Universal. Agora, vamos falar um pouquinho dos direitos humanos, especialmente do direito à vida, né? Nós poderíamos dizer que o direito à vida é o primeiro, se não o principal direito humano que qualquer um de nós pode pensar. E o que é este direito à vida? Difícil definir, né? Mas nós poderíamos dizer que ele é um direito de primeira geração e ele abrange o direito de permanecer vivo, de ter uma vida digna e com proteção desde a concepção. Por incrível que pareça, há estudos, inclusive hoje, indicando que está dentro do bojo do direito à vida o direito à morte com dignidade também. Mas isso é um outro papo para um outro dia. O que a gente tem que prestar atenção dentro da prova da OAB? As exceções que existem na legislação brasileira. Se alguém perguntasse para vocês, existe pena de morte no Brasil? A primeira resposta nossa, especialmente diante de tantas manifestações que nós vemos por aí, na imprensa, na mídia falada, na mídia escrita, é de que não pode ter pena de morte, mas pode, tá? Pode, e existe apenas um caso de pena de morte, em caso de guerra declarada, tá? O dispositivo do artigo constitucional, do artigo 5º, tá? Inciso 47, permite a pena de morte em caso de guerra declarada, e essa pena, então, vem lá no artigo 55 do Código Penal Militar, ela é executada por fuzilamento, tá? E depois que a sentença definitiva for comunicada ao presidente da República, certo? Então, existe pena de morte no Brasil. Existe uma outra exceção com relação ao direito humano da vida, são as questões ligadas ao aborto. Tá? Não se esqueça que o aborto é permitido na legislação brasileira em duas hipóteses, o aborto necessário e o aborto sentimental. O necessário é aquele decorrente de estupro, aliás, é aquele em que se salvaguarda a vida da mãe, e o aborto sentimental é aquele decorrente de estupro. Ambos estão previstos no Código Penal brasileiro, no artigo 128, inciso 1 e 2 do Código Penal. Eu coloquei aqui para vocês um artigo bastante interessante, né, sobre a vedação de aplicação de pena de morte em 3 situações. Para menor de 18 anos, nunca se aplica pena de morte. Para menor de 18 anos, para gestante e para maior de 70 anos. Se protegem os idosos, tá? Isso é um dispositivo expresso da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Vamos continuar, então, aqui a nossa aula. Então, dentro desse sistema global, que protege, dentre tantos outros direitos, o direito à vida, como eu já falei para vocês, existe o Tribunal Penal Internacional. Esse tribunal se originou lá no Estatuto de Roma, em 1998. Ele é um tribunal permanente, não é um tribunal temporário, como os tribunais que lhe deram origem, que eram tribunais ad hoc, que é o tribunal, por exemplo, que investigou os crimes de guerra contra a Bósnia, que investigou os crimes perpetrados, né, em Ruanda. Ele é então um tribunal permanente, tem uma jurisdição sobre todo o globo terrestre, por isso jurisdição universal, e o Brasil reconhece, tá, o Tribunal Penal Internacional
nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º, que, observe-se, foi acrescentado pela emenda constitucional da reforma do judiciário, a emenda número 45 de 2004, que é uma emenda importantíssima, e eu já falei agora há pouco, que ela fala inclusive do status internacional dos tratados de direitos humanos. Quando nós falamos em tribunal, o que a gente não pode esquecer? A competência desse tribunal. Esse tribunal existe para julgar crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, né? Que são crimes imprescritíveis, né? No Brasil, o que a gente tem que prestar atenção com relação a este Tribunal Penal Internacional? Por exemplo, eu coloquei aqui em questões. Brasil, não extradição de brasileiro, possibilidade de entrega ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. Justiça supranacional. O que esta professora quis dizer? Para que vocês tomem cuidado. Vejam só, o Brasil não extradita brasileiros. Tá? A extradição é um instituto de direito internacional, previsto em situações em que alguém comete um crime e deve ser mandado para um outro país, seja para ser julgado por este crime, seja para cumprir pena por este crime. Lembrem-se do célebre caso e atualíssimo caso Cesare Battisti. Cesare Battisti não foi extraditado aqui pelo Brasil, não porque ele era brasileiro, mas porque nós não extraditamos quem é julgado por crime político, e se entendia, então, né, e a gente não vai entrar nesta celeuma, que Cesare Battisti tinha cometido um crime político, né, e que o Brasil, inclusive, nós temos uma tradição de dar abrigo às pessoas, né, que, entre aspas, se insurgem contra um determinado regime, né. Então, o Brasil não extradita presos políticos e não extradita brasileiros, mas o Brasil entrega brasileiros para serem julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque ele tem uma justiça supranacional, esse Tribunal Penal Internacional, e nós somos signatários do Tratado de Roma. Segunda coisa, prisão perpétua. É possível que o Tribunal Penal Internacional aplique a pena de prisão perpétua a brasileiro? É. A prisão perpétua é proibida no cenário nacional brasileiro. Ela consta, né, como uma cláusula proibitiva lá no artigo 5º da Constituição Federal. Porém, se dentro do Tribunal Internacional se entender por essa aplicabilidade, justamente porque se trata de um tribunal soberano, é possível a aplicação ao brasileiro. A gente faz essa ressalva e desde já eu digo que eu acho isso muito complicado, essa questão de prisão perpétua, em razão da execução dessa pena, tá? Mas vamos continuar, eu precisava dar essa dica para vocês e dizer que a doutrina toda é unânime nesse sentido. Terceira questão. Imunidades. As imunidades valem para o Tribunal Penal Internacional? Vou perguntar isso para vocês. Não valem, são irrelevantes, tá? Existe lá no artigo 27 do Estatuto de Roma, ele fala das imunidades constitucionais, especialmente aos membros da diplomacia, né? Então, o diplomata comete um crime, não vai ser processado? Vai. O artigo 27 de Roma diz que isto é irrelevante. Essa imunidade vale para qualquer outro fim, mas não contra crimes, com crimes em relação a crimes contra a humanidade, tá? E os parlamentares, né? E as imunidades que a gente aprende lá no artigo 55, 56 da Constituição Federal, dos parlamentares brasileiros, que alguns deles têm foro privilegiado. Como fica isso diante do Tribunal Penal Internacional? Irrelevante também, tá? Eventuais imunidades parlamentares valem tão somente dentro do regime jurídico brasileiro e dentro do território nacional, ok? E aqui eu vou finalizar e volto logo mais para vocês. Desejo-lhes uma excelente prova. Até mais!